INSS, você dinheiro, você vai usar com o cartão, madrugada, se você fica pensando. Velho aqui, que desaparece. Quando ele tem alta, a casa não sabe, ele não acha a família. Ele tem uma professão, um outro, achar um lugar para ser eu por ele. Estão desenvolvendo as tarefas deles, ganhando experiência profissional, estão ganhando. Qual é a pessoa coletiva? Japão na sujeira, o pessoal que ganha. E a outra, a última, é o prédio que vai se desvalorizando, que vai tendo que reformar o prédio, que ninguém quer saber que você tem de manutenção do prédio. A gente conseguiu esse está jovem, ele está preparado para puxar a carroça durante uma a estrada dele ainda tem uma boa caminhada. Uma culpa. É assim, eu lembrei agora. Já caminhei um pouquinho mais para frente. 8-3. Ele tem uma grama mais aprofundada. Esse senhor aqui ganhou muito bem, mas e é só dele, esse mérito dele. Você está na sua casa lá, você está na sua casa lá, você está sofrendo, está penando, está firme, está aguentando. Você está, você parte satisfação. Graças a Deus. A lição de família, família, vamos lá. E o desafio é manter esse legado aí com propósito, né? Passar em Deus, sempre dignificando o sobrenome. Não, vou falar, o que a gente mais tem de valioso não é o dinheiro no banco, não, é o nome. Isso aí. E na política você sabe que você tem que você vai equilibrista, né? Mas, satisfação.
Daqui a pouco, viu? São duas escolas que eu vou aqui. Isso é verdade. Feliz de você conseguir uma meta na educação, um grande campo de conhecimento. E você também está entrando num campo que você desconhecia. Um campo completamente diferente do que o seu campo, que foi o campo profissional. Você está olhando ao outro lado. Você que está conseguindo somar mais essa parte agora. Paciência, saúde para enfrentar. Eu vejo assim, uma forma surreal. Não assim, paciente fazer uma coisa, mas a indústria da cor, Gratidão que muita gente deve. São deles. São deles. 102 dias no hospital. Mas ele parece que ele né? Eu acho que vocês têm alguma vitamina lá diferente. Eu sei que tem muita gente que tem menos de idade do que eu, foi embora, com Covid. Fiquei entubado. 15 dias. 14, 15 dias. O senhor sabe, por favor. Quando às vezes as pessoas se ouvem como é que vocês saíram dessa situação? Só não existe nenhum cara. Eu estava mais educação quando o final do governo foi muito efetivo. Eu busquei preparar amigos do professor. Tem muita gente que usou terceiro, mais Sabe qual foi em casa? Eu tenho vários motivos. Como acho que eu tenho isso no jornal.
antigas, as marcas, mexer mais a mão, quanto força para poder desempenhar aquela dizer além do que conseguimos mexeu com todo o sistema. Hoje só gratidão. Alguém lá em cima falou que dá uma coisa pós-cal. Nós temos que pensar no provedor, se aguentar o remo da cabeça. Mas eu vou passar o dinheiro às 6h30 da manhã, até às 9 lá, vou passar a tarefa até às 2, 3, vou pra academia dar um treino, fazer dar uma. Isso ninguém vê. Eu pego que vai reclamar lá que o funcionário não deu convidado. Será que não tem o que fazer na vida? Mas paciência você vai tendo toda essa montanha de ignorância. Agora para semana que vem para a ANS, a gente essa semana abriu a conta para poder fazer restantes. Você tem que ir para Brasília? Não. A gente vai ter uma pessoa para poder fazer. Então vai para a ANS lá, aí vai desenvolver a parte do bebê para a gente, vai se sentar e fazer. Passar um plano de começar, espero abrir o mic para pessoas. Vocês estão esperando quantas vidas? Deixa até o final da treino. Quanta prova tem? Eu não sei mais. A gente tinha lá 7, 8, tinha 3 lugares, vai Isso para o atual, quando era esse plano para poder colocar dinheiro lá no Exato, começar a dar uma. O nosso planejamento, daqui 3 anos, quando acabar o mandato do governo, encerrar as contas. Se considerarmos agora o nosso balanço, vai ter agora o orçamento público. A gente está dando um trabalho. Agora, deixa eu falar. A mulher falou, sai aonde hoje? Hoje vai sair para onde hoje? Eu falei, hoje não tem nada. Falou, tem sim. No recanto. Quando você às vezes está jantando. Boa noite a todos. O telefone, celular. Hoje vivemos um momento de muita alegria, um momento muito especial aqui para o Recanto. Um momento, se a gente estivesse no esporte, a gente reconheceria como aquela passagem do bastão, da tocha olímpica, onde a gente sabe que a missão ela continua. Uma diretoria, ela encerra os seus trabalhos e ela se prepara para continuar a ficar na retaguarda, para se preparar para ajudar a nova diretoria que está chegando. O principal objetivo, a gente sabe desse espaço, é cuidar de quem já cuidou de todos nós. Este é o principal objetivo de todos nós, para que o Recanto sempre continue com esse intuito e com a sua principal missão. E nessa noite, eu gostaria de, nessa abertura, convidar para compor a nossa mesa, gostaria de chamar o Ademir. Por favor, Ademir. Convidando também a Irene, por gentileza, Irene, por favor.
chamar agora uma pessoa pouco conhecida aqui no Recanto, seu Valdemar Pena. Por favor, seu Valdemar. Convido também o vereador Edson Secavim. Vereador Popó. Convidando também o seu Reginaldo Flor. E o presidente do Conselho Municipal dos Idosos, professor Zeno Iber. Quero agradecer que esteve presente o Lucas, que é um voluntário, uma pessoa, um guerreiro quando se fala em relação ao Recanto dos Velhinhos, Lucas de AZ, com todo o seu trabalho, e por compromissos. À noite, o Lucas ele disse que é uma noite longa hoje, com vários eventos, mas ele fez questão de estar presente e deixando também aqui um abraço para todos. Quero registrar também a presença do Mário, provedor da Santa Casa. Obrigado, Mário, pela presença. E na pessoa do Mário, cumprimentar a todos que estão presentes nessa noite, uma noite muito importante para o Recanto dos Velhinhos. E para iniciar os nossos trabalhos, eu gostaria de pedir que o seu Reginaldo pudesse fazer uma oração, seu Reginaldo. A nova diretoria do Recanto está assumindo esse trabalho pelos próximos 2 anos. Eu gostaria então de fazermos um momento de prece, pedindo ao Senhor que derrame suas bênçãos sobre essa nova diretoria, derrame suas bênçãos sobre todos os colaboradores aqui do Recanto que diariamente estão aqui cuidando dos nossos idosos, e também pedir que o Senhor ilumine os nossos voluntários, os voluntários que sempre estão à disposição em todos os momentos em que o Recanto recorre. Temos uma legião de voluntários que aqui vem para nos ajudar. Eu gostaria então de pedir a que todos pudéssemos ficar em pé e nesse momento pedir ao Senhor, através desta oração, derrame suas bênçãos sobre todos nós, para que nós possamos, particularmente a nova diretoria, assuma esse trabalho com afinco e com dignidade, para que nos próximos 2 anos nós possamos estar à frente do nosso Recanto. Peçamos ao Senhor, através desta oração, que ilumine este momento e ilumine a vida de cada um de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde sempre com a sua bênção e sua graça. Amém. Muito obrigado, seu Reginaldo, pelo momento de oração. Nessa noite, nós teremos a prestação de contas da gestão anterior, referente ao período de 2025, e também teremos a posse da nova diretoria do Recanto. Eu vou passar a palavra agora para o Ademir, já continua presidente, Ademir, até daqui a pouco, para ele só fazer uma saudação. Depois o Ademir também vai ter um tempo para fazer uma explanação do trabalho à frente do Recanto. Boa noite a todos. Muito obrigado por vocês deixarem a residência de vocês e estarem presentes hoje aqui. Hoje é um dia festivo, é um dia alegre, né?
onde os futuros diretores, né, e a futura presidente, salário ótimo, é maravilhoso, e eu hoje declaro aberta a sessão solene de posse da nova diretoria de festas. Muito obrigado, Ademir. E agora eu vou passar a palavra para que o seu Valdemar Pera possa fazer também os seus comentários e fale um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo. Por favor, seu Valdemar. Obrigado pela oportunidade. Eu cumprimento todos os presentes que vocês representam aqui, toda a cidade de Barros. Essa cidade que luta e cresce em todos os sentidos. E o Recanto, ele está dentro daquele contexto de apoio social a todos os seus moradores. Encontrei aqui o provedor da Santa Casa, Marinhos, e ele estava enumerando todas as dificuldades que a Santa Casa vem superando. A Santa Casa nasceu grande, porque a missão dela é cuidar do ser humano, especialmente quando as pessoas ficam doentes. No contexto social, todas as entidades têm um papel a desempenhar. E nós aqui no Recanto, quando começamos o nosso trabalho, nós entendemos que atender o idoso que trabalhou a vida toda, especialmente na parte agrícola, ele não tinha nenhuma contribuição da Previdência Social e muitas vezes eles eram considerados estorvo dentro da própria família. Com esse propósito, o Recanto deu a largada e, através dos anos, com a participação de muitas mãos, aquelas mãos que estão registradas no livro da Fraternidade Divina, hoje o Recanto desempenha um papel relevante no seio da nossa comunidade. Vocês aqui representam a cidade. Muitos talvez não atenderam os convites de vir aqui nessa noite. Mas nessa noite, nós temos a felicidade de encontrar uma mulher que se dispôs a assumir a presidência da entidade com coragem para enfrentar os novos desafios que o presidente Ademir acabou de concluir. Inclusive, com respeito ao Ademir, eu cumprimento ele, porque antigo sonho nosso era reformar o telhado. E como presente para nós, o Ademir nos concedeu esse verdadeiro presente. Porque em qualquer construção, telhado, esgoto e alicerce é a base central do prédio. Então, Ademir, meus cumprimentos. Então, eu estou muito feliz. Nós tivemos Arlinda Chiari Bandini, vice-presidente da primeira diretoria. Nós tivemos a professora Norma Pontes Muri, Ruth Busato, e inúmeras funcionárias aqui que trabalharam no Recanto e que, ao longo do tempo, deram todo o apoio aos nossos internos. Então, a senhora tenha certeza
que a senhora vai ser muito bem apoiada e a senhora está, neste momento, recebendo o encargo de cuidar do bem comum no campo dos idosos. Meus cumprimentos à senhora. E nesse momento eu passo a palavra para o vereador Edson Secafim. Puxando o microfone. Bom, eu pedi que te abrir, que eu tinha preparado, né, vai? Ele me avisa, tá direto assim, já da primeira. Cumprimentar a Wagner Alves aí, está nos prestigiando essa noite aí. Vereador Popó, Reginaldo, professor Zeno, nossa querida futura presidente Irene, Parafuso Ademir, né? E o nosso querido Valdemar Bira. É uma gratidão gigante poder estar aqui, né? E acompanhar a história do Recanto, né? Eu digo que o terceiro setor de Valinhos, ele faz aquilo que o poder executivo muitas vezes não consegue chegar, não consegue abraçar. E o Recanto, ele faz esse trabalho de excelência, direcionado ao idoso, muito carinho, com muita dedicação. Nós tivemos há poucos dias aqui a convite do Ademir aqui, num almoço de Natal, de final de ano, né? E você percebe que a entrega é o ponto principal na vida de cada pessoa que passa aqui no Recanto. E o Ademir foi, na gestão dele, entrega, respeito, condolência a cada idoso que esteve com ele, que participou com ele da estrutura. Não só o idoso, os funcionários, a própria diretoria, as próprias pessoas, supervisores, porteiros. Então, Ademir, eu tenho que tirar o chapéu para essa pessoa do seu trabalho. E ele, como vice, eu tenho certeza absoluta que ela vai dar continuidade a essa simplicidade do ser, de fazer a diferença e fazer a entrega. Nós estamos vivendo momentos bastante conturbados na vida, onde nós tivemos uma referência esses dias, subindo do lado ali da vida, um senhorzinho que tem problema na perna, e ele caiu, chovendo, ele ficou lá mais ou menos uns 40 minutos caído. As pessoas hoje têm medo de poder ajudar alguém. Nós vamos hoje, vereadores, nós vamos hoje ver uma escola, chegar numa escola, uma criança abraça a gente tem receio de ser abraçado, e você abaixa, você segura a criança, né, pelas situações e o contexto que nós estamos vivendo hoje. Eu tenho um relato de um diretor e um coordenador que a mãe se atrasou, teve um problema, e a criança, uma menina, um dia de chuva, eles ficaram meia hora na frente do portão, com receio de entrar para dentro da escola, porque era uma criança, uma menina. Então nós estamos vivendo dias tortuosos, assustadores, onde a própria sociedade parece que nos julgam por qualquer situação, até no contexto do bem. Então, devido a tudo isso que nós estamos vivendo, a gente parabenizar o contexto de entrega. A indiferença, e com muitos veem, né? Muitos observam, muitos criticam, mas não conseguem estar aqui presente hoje. Se condicionaram pelo menos a vir a conhecer a nova diretoria e saber o quanto faz e o quanto pode fazer. Obrigado. Agradecendo ao vereador Edson Secafim. E agora, continuando na Câmara Municipal, passo a palavra para o vereador Rodrigo Popó. Boa noite a todos. É uma alegria, né? Uma alegria imensa estar aqui nessa noite. Alguns que são supersticiosos, vereador Edson Secafim, poderiam falar de uma sexta-feira 13. Mas a sexta-feira 13 também é boa e, dada a importância, né, nesse momento, fala por si só. Parafuso, aqui a palavra de gratidão pela sua missão, por todo o legado de contribuição e dedicação que você teve. Uma noite como essa, ela inspira, respira respeito ao próximo.
Uma gestão que se inicia com a missão de cuidar das pessoas, não é só a questão da gestão, mas é a sensibilidade, é a dedicação, é o respeito à história das famílias, das pessoas, de todo um contexto que nos traz até hoje. E esse toque feminino da nossa presidente Irene, sem dúvida, vai dar continuidade a esse legado de contribuição. E o que o Recanto realmente inspira para nós da cidade de Valinhos, o que ele retrata a história de Valinhos. Foi bem dito aqui pelo vereador Edson Secafim que o município de Valinhos, ele precisa do terceiro setor. E a valorização das políticas públicas se possam vir ao encontro da necessidade da população, da qualidade de vida, é inegável que hoje nós buscamos a qualidade de vida incessantemente. E o nosso presidente e professor Zeno sabe disso, como presidente do Conselho Municipal do Idoso. Valinhos tem ficado cada vez mais velho nas pessoas. Os idosos têm atingido idades surpreendentes. E para que isso a gente possa dignificar a vida de cada um, precisamos estar atentos às políticas públicas, sendo parceiros dessas instituições, como o próprio Valdemar Pera, com todo o seu cuidado, o seu carinho, a sua contribuição, nos resta a sempre ter essa responsabilidade, essa valorização. Então, acho que enquanto vereador, posso dizer que o meu compromisso é realmente olhar para esse segmento de pessoas, para que a gente possa, de fato, sempre construir uma cidade de vida, uma qualidade de vida invejável. E Valinhos é brindado com o Recanto dos Velhinhos. A nova diretoria, sucesso para essa nova missão, e a vocês, colaboradores, apoiadores, doadores, pessoas que prestigiam aqui o Recanto dos Velhinhos, a minha admiração e a minha gratidão. Muito obrigado, um beijo no coração de todos. E nesse momento, eu agradecendo ao vereador Popó, passo a palavra agora para o presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, professor Zeno Riedel. Boa noite. Queria cumprimentar a mesa inteira, sem citar os nomes, mas eu preciso realmente um cumprimento especial para o Sr. Valdemar Pera. O Sr. Valdemar Pera, que foi quem teve a ideia, quem foi quem plantou a semente, quem acreditou, e certamente ele sonhou grande na época, mas não é da noite para o dia que apareceu uma instituição como ela está hoje. Então tem muita história, mas principalmente muita vontade, muita garra, muito idealismo para chegar a esta coisa acontecer. Isto faz mais de 50 anos. Quantos exatamente? 52, né? E o Sr. Valdemar Pera continua ainda cutucando aqui, vamos, eu acredito em vocês, né? O que eu queria nesse momento dizer, além desse cumprimento especial para o Sr. Valdemar Pera, uma instituição, ela acaba, começa e vai criando uma história. Ela forma, ela monta uma história, a história da instituição. E o Recanto tem essa história. Mas quem faz essa história não é o salão, a parede, o quarto, tudo necessário. Mas quem faz a história da instituição é o que acontece aí dentro. O que acontece dentro é que faz a história desta instituição crescer, se manter e crescer e ser procurada. E nesse sentido, os cumprimentos, sem dúvida nenhuma, nesses 52 anos, não poucos presidentes, como as suas equipes, passaram por aqui.
esses todos ajudaram a construir essa história. E a gente torce que essa história, eu tenho certeza, que ela vai continuar a crescer, a se impor cada vez mais. Porque quando alguém fala Valinhos, tem o que de instituição? Temos uma porção, várias. Mas a que é citada sempre em primeiro lugar, que começou também, né, doutor? Foi o Recanto dos Serviços. Então, parabéns a todas essas pessoas, nem sei exatamente quantos são, ao longo da história, que como presidente, como vice-presidente, como diretoria, como gente que está lá, enfermeira, técnico e assim por diante, ajudando no dia a dia a dar vida para quem? Para quem está quase no fim da vida, ou está com dificuldade no resto da vida. Mas então, essas pessoas que estão aí, o dia a dia, com alma, com coragem, ajudam os outros a serem um pouco, a terem uma vida mais digna, mais feliz, mais bonita, vamos dizer assim, né? É o que eu desejo para a nova presidente que vai entrar, com toda a sua equipe, mais ou menos renovada ou igual, né? E com tanta gente que Valinhos sempre tem apoiado essa instituição. Que a história do Recanto de Valinhos, construída gradativamente ao longo de 52 anos, tenha mais uma porção de anos pela frente, sem fim, sem fim. Valinhos tem hoje, então, ficando no mesmo, 2023, tinha 24.179 pessoas com 60 ou mais anos. Isso de acordo com a Fundação SEAD, que é uma fundação respeitada, que o governo de São Paulo usa muito, e de 2023 para 2024, essa estatística sempre sai no ano seguinte, em 2024, este número já foi de 24 mil para 25.242 pessoas. Então, a população idosa, não só de Valinhos, está crescendo muito. Mas tem uma notícia boa, acho que muitos já sabem. Qual é a cidade de São Paulo que tem a maior longevidade? Valinhos. Valinhos tem a maior longevidade do estado de São Paulo, logicamente, em uma proporção com a sua população, né? Então, que esta vida que a presidente os presidentes que deram, com toda a sua equipe, com o apoio da cidade, que continue esta vida para que as pessoas da cidade sintam aqui, inclusive, um exemplo como cuidar da pessoa idosa, como ajudar para que essa pessoa idosa tenha um envelhecimento digno, saudável, feliz. Desejo sucesso para a nova diretoria. Muito obrigado, professor Luciano Guida, o presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Valinhos. E nesse momento, nós vamos passar a continuidade dos trabalhos. Eu vou chamar agora, passando para Daniela Gomes, e a Daniela vai fazer uma prestação de contas da diretoria anterior. Por favor, Daniela. Boa noite a todos. É uma alegria muito estar aqui. Eu assumi a gestão do Recanto em setembro do ano passado e eu falo sempre que foi um presente trabalhar nesse lugar e tudo aquilo que nós vamos resumir, né? Que não dá para você contar 365 dias de um ano em apenas uma apresentação. Eu sou a porta-voz de toda a equipe, mas tudo aquilo que eu vou apresentar é resultado de uma equipe empenhada.
nesse trabalho sério que é o Recanto. São mais de 62 colaboradores que trabalham todos os dias, incansavelmente, para que o Recanto seja esse lugar de proteção, cuidado e amor para os nossos idosos. Então, o mérito é de toda essa equipe, de toda essa diretoria que tem contribuído para que o Recanto possa continuar exercendo com excelência esse trabalho. Eu ouvi de um deputado esse final de semana, que não é somente referência na região metropolitana, mas ele já é referência nacional no segmento. E isso foi algo que nos trouxe muita alegria, porque nós temos trabalhado para esse resultado. Eu queria apresentar para vocês o nosso vídeo institucional. É a primeira vez que nós vamos estar apresentando ele, de uma forma pública, e conta um pouquinho de quem é o Recanto. Há mais de meio século, nasceu em Valinhos, um lugar onde o cuidado vira abraço e onde cada vida continua tendo sentido, o Recanto dos Velhinhos de Valinhos. Aqui não somos apenas uma instituição, somos lar, história e acolhimento. Todos os dias nossos idosos encontram muito mais do que estrutura, encontram olho no olho, escuta e presença. Cada um chega com uma trajetória única e todas elas ganham novos capítulos aqui dentro, escritas com afeto, respeito e dignidade. Com acompanhamento 24 horas, garantimos atenção integral à saúde e ao bem-estar. Mas o cuidado vai muito além do básico. Está nas atividades físicas que fortalecem o corpo, nas práticas culturais e recreativas que despertam sorrisos, nas oficinas, nas conversas, nos encontros que mantêm a mente viva e o coração aquecido. Por trás de cada gesto existe uma equipe comprometida, apaixonada pelo que faz, e uma infraestrutura que trabalha todos os dias. Mais de 5.700 quilos de roupas lavadas por mês, cerca de 7.000 fraldas utilizadas e aproximadamente 300 refeições servidas diariamente, 6 por idoso. Só de leite são mais de 800 litros todos os meses. Detalhes que mostram a grandeza do cuidado e a responsabilidade do nosso trabalho. No Recanto dos Velhinhos de Valinhos, cada cuidado tem propósito. Cada sorriso tem história e cada vida importa, ontem, hoje e sempre. Recanto dos Velhinhos de Valinhos, onde a vida continua com sentido. É lindo, nos emociona, porque cada rostinho tem uma história, Eu me recordo que quando eu entrei aqui, teve um idoso que disse assim para mim: "Você é nova, né?" Eu falei: "Sim, eu sou nova. E você vai me mandar embora?" Eu falei: "Jamais." Ele falou assim: "Porque aqui eu tenho um lugar para dormir, eu tenho uma cama, eu tenho um lugar para falar que é meu." E aí a gente fez um documento para ele, para que ele pudesse se sentir seguro de que ele vai viver aqui a vida dele longa. E isso me trouxe um impacto muito grande, porque foi logo na semana que eu iniciei. E eu vi o quanto esse lugar é importante e especial para quem vive aqui. O Recanto é a casa deles, E nós vamos falar um pouquinho daquilo que foi realizado durante todo 2025 de uma forma bem resumida. O Recanto dos Velhinhos, como vocês podem ver, é uma organização filantrópica sem fins lucrativos que há mais de 52 anos desenvolve um trabalho de apoio, proteção e acolhimento. Nós damos aos nossos idosos uma moradia, uma alimentação, cuidados médicos, acompanhamento multiprofissional. Nós desenvolvemos atividades de convivência, muito carinho, muita atenção e presença diária. Atualmente nós estamos com 40 idosos,
sendo 31 de vagas sociais e 9 sociocontribuintes. Nós já estamos, né, com 4 idosos para serem inseridos, então esse número vai aumentar e nós temos capacidade para atender até 60 idosos aqui no Recanto. Então há muito trabalho para 2026 e o nosso desejo é completar todas essas vagas sociais que venham do poder público e também para aqueles que desejam ser sociocontribuintes aqui no Recanto. Eu quero convidar a nossa coordenadora Sibeli, ela vai falar um pouquinho do nosso trabalho técnico e depois eu volto com toda a prestação de contas financeira. Boa noite a todos. Eu posso dizer que é um orgulho, uma honra muito grande estar aqui como coordenadora técnico. Eu entrei também um pouco depois da Daniela, em outubro, e eu vou falar um pouquinho aí do trabalho dessa equipe maravilhosa, né, que eu tenho muito orgulho mesmo de fazer parte. Que bom tê-las, né, ajudando e fazendo um trabalho lindo que é feito com os nossos idosos. Nossas atividades, elas são diárias, né? Então, todos os dias nós fazemos algo para os nossos idosos e isso conta com desde a musicoterapia, desde a roda de conversa, os atendimentos psicológicos, os atendimentos familiares. Me ajuda mais, meninas. Uma pequena letra para ler. Mas nós temos o cinema, nós temos a caminhada assistida, o saindo da rotina. E acho que esse que é o mais impactante até, porque esse ano a gente teve em muitos lugares, né? A gente teve McDonald's, nós tivemos passeio na fazenda, nós tivemos cinema com eles, então eles puderam ir no cinema fora aqui do Recanto, então são passeios que nós realizamos com eles. Festa do Vivo. Então, essas atividades, elas são feitas aí diariamente com eles, né? Desde o atendimento com a nossa equipe de enfermagem, desde os cuidados diários, né, com as nossas cuidadoras, até passando com atendimento, com a fisioterapia, o nosso educador físico também, né, que vem aqui fazer todo um trabalho também com eles, né? Então, o Recanto ele não para, é uma rotina agitada com eles. Né? Como a Sibeli comentou, é uma equipe multiprofissionais, né, que atende o idoso, não somente na parte social, mas também na parte médica. Nós temos médicos, enfermeiros, cuidadores. O Recanto ele existe 24 horas por dia, ele não tem pausa, né? E isso faz com que nós possibilitamos aos nossos idosos uma qualidade de vida muito melhor. Quando nós falamos que hoje nós somos referência no setor, é por esse cuidado. Nós temos o preparador físico, nós temos a fisioterapeuta, nós temos a psicóloga, que faz atendimento com os idosos e também com os familiares. Nossa frente de trabalho é realmente trazer a família para que ela possa continuar participando da vida do idoso. Então, nosso desejo como equipe técnica é possibilitar a esse idoso uma qualidade de vida. Então, todos esses atendimentos que realizamos aqui no Recanto têm como esse objetivo, possibilitar ao idoso uma qualidade de vida. Muitos aqui entraram cadeirantes e já estão caminhando. Nós sabemos que conforme vai passando o tempo, também eles vão perdendo algumas questões, mas a gente vê que quando eles entram já tem uma recuperação muito boa e uma melhora significativa. Então, a gente tem, graças a Deus, recebido muitos elogios desse acompanhamento com a família para os nossos idosos. Então, nós temos toda essa equipe técnica pronta, preparada e capacitada para atender os nossos idosos. Quando nós assumimos a gestão do Recanto,
nós começamos a trazer algumas reestruturações. Alguns departamentos passaram por várias reestruturações. Como nós ouvimos aqui, né? O Recanto é muito maior do que nós. Aqueles que passaram, construíram algo, nós estamos construindo algo e também no futuro outras pessoas virão e construirão algo. Então, quando eu olho para o Recanto, nós estamos fazendo o melhor que nós podemos nessa oportunidade que Deus nos deu para estar aqui à frente. E pensando nisso, juntamente com a equipe, nós começamos a trazer melhorias para o Recanto. Nós começamos a trabalhar em todos os setores do Recanto, maximizando os pontos fortes e tentando minimizar todos os pontos negativos e que precisavam ser feita uma nova reestruturação. Então, na parte administrativa, nós estabelecemos controles, estabelecemos protocolos, estabelecemos relatórios. Nós temos uma diretoria financeira muito participativa do Recanto. Eles participam diariamente, nós prestamos contas, eles também nos auxiliam em toda a projeção financeira. Então, isso tem contribuído muito para que a gente continue avançando e desenvolvendo um trabalho significativo na área administrativa. Nós já prestamos contas de todas as verbas que foram realizadas em 2025. Nós estamos no último mês, que é o mês de dezembro, aguardando somente as correções. Mas nós estamos em dia com a Prefeitura em relação a esses relatórios. Contabilmente, nós estamos fechando também. Infelizmente, hoje a gente não vai conseguir apresentar esse balanço, mas o nosso desejo é que na próxima Assembleia nós consigamos apresentar para vocês um panorama de tudo aquilo que foi realizado. Nós tivemos algumas estruturações nos departamentos, e eu não quero me alongar aqui, mas nós temos prestado conta de tudo aquilo que nós temos reduzido como custos e trazido e investido diretamente no Recanto. Eu quero, da parte de enfermagem, eu acho que é importante isso, porque vários protocolos que antes não eram feitos, estão sendo feitos por essa nova gestão, juntamente com a nossa equipe. Isso tem nos auxiliado e possibilitado um atendimento mais rápido e eficaz para os nossos idosos. Como, por exemplo, nós tivemos no último mês o departamento de odontologia do município. Então, eles vieram aqui, fizeram um trabalho, nós já passamos uma lista para eles já estão acelerando os atendimentos desses idosos, eles já se comprometeram a voltar, dar palestra para as nossas cuidadoras de como desenvolver um trabalho nessa área e capacitando a nossa equipe. Então, todos esses protocolos que estão sendo criados junto com a municipalidade, isso fortalece o nosso trabalho e nos proporciona avançar muito mais rápido. E esse é o nosso desejo. Nós temos também outra área, que é a área de nutrição, que nós começamos a trabalhar todo o levantamento de custos em relação à alimentação, a controle de estoques. O Recanto é um lugar muito abençoado. Nós recebemos muitas doações de alimentos perecíveis. Então, através dessa implantação desse sistema de estoque, essa adequação da necessidade, nós estamos conseguindo fazer uma gestão mais eficaz, até mesmo doando alimentos para outras instituições, entendendo que a capacidade que nós precisamos já foi atendida. Então, através desse desenvolvimento de controle de estoque, nós estamos conseguindo ter uma redução dos custos, nós estamos trabalhando para a reestruturação da equipe de nutrição do Recanto, estamos contratando novas pessoas e estamos estabelecendo algumas diretrizes. Há muito para fazer. Quando nós falamos de uma instituição que atende mais de 40 idosos, 60 funcionários, nós estamos ainda caminhando, né? E nós estamos implantando. E nós tivemos também a reforma do nosso estoque. Um dia, se vocês quiserem, estão convidados a conhecer. Nós pintamos a prateleira, aumentamos a questão da iluminação, fizemos toda a adequação que a vigilância sanitária nos exige. E isso tem sido algo muito positivo para o Recanto. A área de limpeza, nós estamos estabelecendo e implantando os cronogramas.
Nós estamos começando a implantar a questão da coleta seletiva, vendendo produtos para o descartável, como papelão. É algo que nós estamos reestruturando também no Recanto. Então, toda a caixa de papelão que antes ela era lixo, ela se torna algo para ser revertido para o próprio Recanto. Nós temos também a reestruturação da portaria, controle de entrada e saída de veículos, entrada e saída de voluntários, prestadores de serviço, todos identificados. Nós estabelecemos também um novo sistema de quarentena. Como o Recanto ganha muitos alimentos, nós colocamos esses alimentos em quarentena, de forma que nós venhamos a proteger os alimentos nossos que estão no nosso estoque. Então, essa quarentena nos possibilita descartar alimentos vencidos, alimentos com algum tipo de contaminação que pode prejudicar todo o nosso estoque. Nós começamos a implantar o controle de doações e isso tem, graças a Deus, surtido muitos efeitos positivos. A gente estabeleceu o departamento de compras. Antigamente, a compras era realizada por todos os departamentos. Agora nós alocamos a uma pessoa só a gestão disso. Isso tem possibilitado eficiência nos prazos de vencimento, tem nos ajudado a buscar melhores condições de prazos de vencimentos, e isso tem nos contribuído muito. Algo que foi um avanço para o Recanto foi também que nós conseguimos uma parceria com o ISA em Campinas, que é dentro do SEASA, e nós temos recebido alimentos de hortifruti para o Recanto. Então, isso reduziu de 70% o custo que nós tínhamos desses produtos. São produtos em perfeitas condições, devidamente higienizados, selecionados e que têm nos ajudado muito na questão de redução de custos. O Recanto também é uma terra fértil, nós tínhamos muitas frutas e nós começamos a desenvolver trabalhos com polpas, geleias e tudo aquilo que o próprio Recanto produz, nós já estamos utilizando aqui para nós também. Seja a manga, a goiaba que vem sempre para nós estamos estabelecendo isso como diretriz para a parte de nutrição. A equipe técnica está realizando também palestras com os nossos colaboradores, com o objetivo de fortalecê-los e também orientá-los sobre assuntos muito importantes e relevantes. Tivemos palestra do Outubro Rosa, do Azul, Novembro Azul, tivemos em janeiro o Janeiro Branco sobre saúde mental, e agora nós falamos sobre violência contra a mulher, como ela pode se proteger, como ela pode cuidar. Isso tem possibilitado que nós possamos capacitar, prevenir muitas coisas e ajudar os nossos colaboradores. Nós temos um sistema de marketing aqui no Recanto. O Recanto ele trabalha com verbas que vêm para o Recanto, seja ela municipal, estadual e federal, mas também o Recanto ele trabalha para ter recursos. Hoje o que nós recebemos para cada idoso não atinge o custo que ele tem para o Recanto. Por quê? Porque nós temos várias outras profissões que estão para atendê-los, né? Então o Recanto ele entra com essa contrapartida grande para todos os nossos idosos, seja ele um idoso social ou seja ele um idoso sócio-contribuinte. Então nós temos algumas frentes de trabalho, entre eles o nosso marketing, que são pessoas que ligam para pedir doação. Quem aqui já recebeu uma ligação nossa? Eu vou pegar o número de todo mundo amanhã, vou ligar para vocês. E eles entram em contato para fazer esse pedido de doação. Então, nós tivemos 3 campanhas fortes no ano passado, que é atendimento e manutenção, campanha de inverno e também campanha de Natal. Nós tivemos um mês recorde, que foi em dezembro, que nós conseguimos arrecadar R$70 mil. Então é uma equipe assim que realmente trabalha
nós estamos trabalhando com um marketing forte, um marketing intencional para conseguir essas doações. Pode passar. Aí foi um resuminho de que entrou em 2025, foi um valor de aproximadamente 651 mil anual, né? Nós temos um valor em média de 54 mil e nós tivemos um crescimento do ano passado de 4,32%. Pode passar. Nós tivemos um investimento muito forte em relação a redes sociais. Quem nos segue no Instagram, no Facebook, isso é muito bom. Ajuda a se conectar conosco, né? E isso é muito importante, porque as pessoas que estão de fora começam a conhecer o Recanto. E isso tem nos possibilidade de estar mais perto da comunidade. Nós vimos um crescimento exponencial em relação àquilo que foi 2024 para 2025, e nós temos trabalhado forte em relação a isso. Pode passar os nossos alcances, a conclusão desse trabalho que é feito pela Camila Porrelli, que está aqui junto conosco e faz parte da nossa equipe, e nós tivemos um avanço muito grande. Aumentou o número de doações, aumentou o número de voluntários, aumentou o número também de sócios contribuintes que desejam estar no Recanto. Então, tudo isso tem sido algo que nós temos investido. Então, como nós falamos do recurso próprio, hoje o Recanto ele também trabalha em favor a isso. Então, nós temos doações do telemarketing, nós temos doações para o nosso bazar. Toda quarta-feira nós temos um bazar que abre aqui e recebe doações de roupas, de móveis, e nós revertemos tudo isso em relação ao Recanto. Então, nós temos várias fontes de recurso. Temos o aluguel do pesqueiro, que todos conhecem, e outras fontes que fazem com que nós tenhamos esse recurso próprio para poder investir e administrar o Recanto. Pode passar. No ano de 2025, nós tivemos algumas verbas que chegaram até o Recanto. Como todos sabem, muitas vezes tem o tempo da demora para chegar essa verba, e nós conseguimos administrar ela quase que sempre no ano posterior. Então, essas verbas foram alcançadas em 2024 e foram realizadas em 2025. A principal, como o Pera comentou, que foi a reforma do telhado. Essa foi quase a destinação, quase que 80% das verbas que nós recebemos, que foi para a reforma do telhado, que já está em fase final. Na próxima semana, nós já estamos concluindo. Nós também recebemos verbas para a pintura do Recanto. Então, uma vez que acaba a fase do reforma do telhado, nós vamos para a segunda fase, que é pintar o Recanto em todos os cantos, seja interno ou externamente. Nós já temos essas tintas, elas já estão compradas, e nos setores em que o telhado já está 100%, a pintura já está sendo realizada. Então, ela também está em execução. Outras verbas que foram destinadas para investimento de ativo imobilizado, que foi a compra das camas, o sistema de monitoramento e tantos outros, nós estamos em fase de conclusão já, porque a cotação a gente já atualizou e provavelmente aí no próximo mês todas essas verbas que estão aí serão concluídas. Nós temos também algumas verbas federais, né, que nós recebemos aqui do Recanto, e como nós colocamos ali o Carlos Sampaio, né, que nos destinou o valor de R$150 mil como uma verba federal que foi alocada em RH e também itens de custeio, conforme está ali o demonstrativo. Pode passar. Nós temos também o TC04, que é a verba do município, que é destinada para as 35 vagas sociais. Elas estão divididas entre verba estadual, federal e a municipal. Então, a Prefeitura de Valinhos investe nessas 35 verbas, que faz com que a gente consiga administrar e ter toda essa estrutura que hoje o Recanto tem. Pode passar. Nós também tivemos uma verba pecuniária, que foi uma verba enviada do fórum. Quando vocês passarem à frente, vocês vão ver
desenvolver o toldo que foi instalado no recanto. Essa verba já está finalizada e já concluída, já prestamos também contas e está tudo em dia. Nós tivemos algumas doações de melhorias, né? Ali a bonitona, a dona Raimunda, né? A gente fala que ela é a bonitona. O nosso vereador Popó, né, nos doou essa cadeira ergométrica para os nossos idosos, né? Bicicleta, desculpa, brincadeira, bicicleta, ali desculpa, foi algo muito positivo, viu, vereador, que nos tem possibilitado realizar um trabalho muito bom com os nossos idosos. Nós tivemos também a verba do Mair, ainda quanto vereador que ele havia destinado, e nós compramos 10 camas e 20 colchões para os nossos idosos. É importante esse ponto que, por ano, o recanto precisa fazer duas trocas de colchão. Então, se nós temos 35 idosos sociais, nós precisamos de 70 colchões para cuidar deles. Nós temos a verba do CDMI, né? O professor Zeno está aqui, e eles nos doaram essa verba, eles destinaram essa verba para um espaço que é o coração do recanto, né? Ali é o espaço de alegria, é o espaço que eles podem. Essa semana eles fizeram massagem nos pés. Eu vi lá as idosas, falei, olha que coisa maravilhosa. A equipe preparou algo assim maravilhoso. E é um lugar assim especial mesmo. É um lugar de muito acolhimento, viu, professor? E eu quero agradecer em nome do recanto, porque nós tínhamos uma verba inicial e nós pedimos autorização para usar o valor dos rendimentos e nós conseguimos isso, eles aprovaram, e diante disso nós compramos mais 4 poltronas para os nossos idosos, né? Nós já estamos em fase final, só falta realmente finalizar a compra e instalação das cortinas, e logo mais a gente vai ter concluído e também estaremos prestando até o final do mês, se Deus quiser, essa prestação de contas. Nós temos aí o novo TC04, que é a verba destinada para esse ano. Então, a partir daí, a gente já começa a falar para 2026. Essa é a verba que nós conseguimos, junto com a Secretaria de Assistência Social do município, um reajuste daquilo que nós recebemos em 2024 e que vai nos possibilitar trabalhar durante todo esse ano para continuar desenvolvendo. É importante nós falarmos que são mais de 62 colaboradores. Nós temos 19 cuidadoras aqui no recanto. Então, a nossa folha de pagamento realmente ela é expressiva. Por isso que nós precisamos muito da ajuda do município de Valinhos, dos cidadãos de Valinhos, através das doações. Pode seguir. Pode seguir. Aí está o reajuste que a gente conseguiu, mais de 18%, e que vai contribuir para que nós possamos continuar desenvolvendo esse trabalho. Pode passar. Algumas verbas em andamento são verbas que foram destinadas o ano passado pelos vereadores em exercício para o recanto. Então, nós temos algumas verbas aqui que foram destinadas e que estarão em andamento no próximo ano. Então, nós temos o Edinho Garcia, nós temos o Veiga, o Carlos Sampaio, o Thiago Samasso, o deputado Maurício e o Secafim, que destinaram essas verbas e vão possibilitar que nós possamos continuar desenvolvendo o trabalho. Esse ano nós temos o desafio que é a ampliação do refeitório. Muitos dos nossos idosos são cadeirantes, já chegam cadeirantes, e nós precisamos ampliar. Hoje, se você vai no nosso almoço, a gente conseguiu lá, as meninas mudaram as dimensões das mesas, mas é algo que nós precisamos muito, essa ampliação, e nós estamos lutando aí, nobres vereadores, para conseguir realizar isso. Nós estamos aguardando a aprovação, assim como todas as outras entidades. Um presente para nós, que a Irene comentou, é o projeto da CPFR, que são as usinas que vão ser colocadas placas, né, em relação ao recanto. Nós temos um custo aproximadamente de mais de R$10.000 por mês. E com essa instalação dessas placas, como nós podemos ver ali na foto, nós vamos reduzir até 70% do valor disso.
Então, 70% que nós economizamos vai ser algo que vai ser investido para o recanto. E isso é algo maravilhoso para nós. E é isso, não sei se alguém tem alguma dúvida, mas a nossa prestação de contas dessa gestão está, né, da diretoria, que se inicia agora em 2026. Muito obrigada. Agora, abrindo para perguntas. Alguém tem alguma pergunta sobre a explanação da Daniela? Dou-lhe uma só, não vou dar três. Dou-lhe uma. Bom, agora eu vou passar a palavra para quem esteve à frente toda essa apresentação da Daniela, e agora eu vou passar a palavra para o Ademir, para o nosso parafuso. Eu garanto para vocês, quando eu trabalhava na CPFL, era mais fácil subir o poste, consertar o microfone, estava nesse microfone aqui, esse negócio meio complicado aqui, mas a gente vai dominando ele. É muito pequeno, viu? Bom, primeiro eu queria agradecer aqui aos vereadores, né? Pode, Serafim, ao Wagner, ao Mair, que esteve pôde estar presente hoje aqui, ao Carlos Sampaio também, que foi um parceiro nosso aqui no recanto e proporcionou muitas coisas aqui, né? No momento difícil, chegou essa verba e a gente conseguiu trabalhar com essa verba, né, Irene, que esteve junto comigo, né? Agora vai comandar o recanto por mais 2 anos. Então, assim, a gente tem que lembrar muito e a gente tem que comemorar também. Eu estou feliz hoje, do mesmo jeito que eu estive há 4 anos atrás. A minha esposa disse que ela estaria, eu vou emprestar o Ademir por 4 anos do recanto, depois eu quero ele de volta. Então, está tranquilo, meu amor, já estou de volta. Essas verbas, senhores vereadores, é importantíssimo para a continuidade dos trabalhos do recanto. Sem a verba impositiva de vocês, o recanto, eu acredito que já teria batido na porta da prefeitura e teria pedido mais dinheiro. Nós não fizemos isso, graças a Deus, ao nosso administrativo, que sabe cuidar muito bem do recanto, os nossos financeiros, e a vocês que nos deram uma verba impositiva. A todos eles, tem vereadores que já não estão mais lá, mas eu tenho que lembrar, né? Tem o Tolói, que está mais lá, tem outros, e que proporcionaram essa verba para nós. E que ela é muito importante, essa verba de custeio. É uma verba que vem para custear realmente o dia a dia do recanto. Então, eu estou saindo, mas não abandono essa moça não. Nós vamos bater na porta de vocês com certeza, tá? Eu preciso aqui também agradecer, gente, o pessoal do Conselho Fiscal, o Heitor que está aí, o Ney que está aí, o Marcelo Pereira, essas pessoas que, com carinho, eles olham tudo que tem, tudo que se passa lá. Então, são pessoas que puxam de orelha. Nós temos que ter isso. O senhor Reginaldo, que não deixa de estar aqui no recanto todas as terças, e agora não vai deixar, senhor Reginaldo. Agora vai ter que. Você vai emprestar ele por mais uns 2 anos, né? Já isso. Vamos combinar, né? Tá? Então eu acho assim, essa equipe técnica é fantástica, porque eles trabalham muito, demais. A nossa enfermeira, a nutricionista ainda que não chegou, nós vamos adequar junto com vocês, a Vanusa, a Cláudia, a Carolina que está aí. Eu acho que é uma equipe que cuida dos nossos idosos. Esse é um time, tá?
ganha todo mundo, perde todo mundo. Aqui não tem aquele que, eu não quis deixar de fazer, não. Todo mundo está junto nisso, né? Eu não posso deixar de dizer que todos os colchões do Recanto dos Velhinhos foram trocados. Todos. Todas as camas são camas com 3 movimentos hospitalares. Todas elas. Não tem, nós estamos. Quem falou para mim que já está, foi ele, não sei quem falou para mim que tem uma resolução que as instituições de longa permanência, as camas têm que ser adequadas. Tem uma regra, tem. Oi? Isso, não, mas ela está para ser aprovada, além da ergonomia, está para ser aprovado que todas as casas vão ter que ter essas camas hospitalares. Então, assim, o Recanto está na frente. Ele pensa no bem-estar, ele pensa que o idoso precisa de um travesseiro a ser trocado todo ano. Ele precisa de saber que todo ano nós precisamos trocar 2 colchões. E quem não diria de uma toalha de banho, né? Ela deixa de ser toalha de banho e passa a ser um pano de chão. Então, o Recanto troca de toalha várias vezes por ano, não tem jeito. Isso tem que ser feito. Então, eu acho assim, é um cuidado com eles que é incrível, tá? Eu falo assim que quando as coisas chegam até o Recanto, elas são realmente, as doações, elas são separadas e o que serve para os nossos idosos, ela é higienizada e chega até ele. Porque a gente o que não serve para ele, vai para o bazar e se transforma em verba para a gente utilizar aqui. Então, assim, tem um telhado na Silveira, que era um sonho do seu Sérgio Comar, que já não estava mais presente junto com a gente, ele e a esposa dele. Era um sonho da troca do telhado. Porque na construção desse telhado, gente, tinha telha de todas as cerâmicas que tinha aqui em Valinhos. Hoje, o telhado está sendo trocado inteiramente por uma telha sanduíche de Silveira, que eu acho que estaria 50 anos, se não 50, pelo menos uns 40 e poucos ele deve estar aí. Então, que dure mais uns 40 ou 50. Então, eu acho que é assim, um teto para quem mora e que vive aí. Então, eu acho assim, nós estamos trabalhando e fazendo o melhor para eles. Eu não faço nada sozinho. Tudo o que está aí, a minha diretoria, a minha vice, pode ir em frente, Edmir. Vai lá, pede e nós damos autorização. É lógico que a gente tem hora que erra. E aí ele me corrigiu essa semana. Só erra quem faz bastante coisa. Então, muito obrigado. Agradecendo as palavras do Ademir, eu convido também agora para fazer o uso da palavra o Marcelo Pedro, por favor, Marcelo. Oi, gente, boa noite a todos. Agradeço a presença, nessa data tão solene, nossa posta da nova diretoria. Eu vou parabéns à nossa presidente. Gente, eu na verdade ia ter falado no início, mas eu vou falar algumas coisinhas para vocês hoje, Só uma informação, gente. O meu pai hoje é o único fundador que está vivo, com 87 anos, muito interessado no Recanto, pergunta, quer saber, Ele não vem tanto aqui, ele fala que para não atrapalhar, mas sempre receber as informações. E quando eu falei para ele que a nossa presidente seria a Irene, ele ficou muito feliz. Mas, gente, como que tudo isso aqui começou? A gente está falando só do presente, não falando do passado, Gente, só para vocês saberem, 15 de novembro de 72, Arildo, ele foi eleito prefeito de Valinhos, Arildo Antunes dos Santos, 72. O ano virou 73 e aí começa a nossa história aqui no Recanto, gente. Eu tinha 9 anos. O que aconteceu? Um grupo de pessoas
sabedoras da necessidade que essa cidade tinha, enfrentava um déficit de cuidado com os idosos, começou a se reunir e começou a verificar que Valinhos não tinha quem cuidasse dos idosos na época, né, gente? 50 anos atrás, tão defasado no tempo, não tinha quem cuidava. Um grupo de pessoas amorosas começou a se reunir e começou a definir essa necessidade. Chegou em setembro de 73, gente, lá atrás, se amplificaram essas conversas até que se chegou no prefeito Hamilton. Gente, o Hamilton, muito atenciosamente, por sorte nossa, né, gente? Isso eu falo, que Deus que age nas nossas vidas, né? Ele tinha essa área aqui, gente, que era uma olaria, né? Eu queria que meu pai tivesse falado isso da boca dele, né? Mas não deu tempo de pedir para ele. E no fim eu vou falar para vocês, né? Aqui era uma grande olaria e tinha um litígio, né, pai? Tinha um litígio, eu não lembro exatamente o que tinha aqui. Moravam famílias, era uma olaria que tinha uma produção, né? E aqui esse lago, na verdade, era um brejo cheio de tabuas, onde era removido o barro, que era feito os tijolos. Bom, e de repente esse grupo de pessoas, né? Chegou para o prefeito ali e falou: nos deu uma área. E parece que já estava em cima da mesa dele um processo, né? Com essa área aqui do recanto. Parece que já estava tudo escrito nas linhas lá em cima, gente. Esse terreno, segundo o meu pai me fala, não teve muita negociação. Imediatamente, após alguma burocracia, isso foi doado para o recanto dos velhinhos e valinhos. E aí que, 23 de outubro de 73, um grupo de pessoas organizadas na Sociedade do Valinhos decidiu implementar essa entidade e nessa data se criou a primeira diretoria do recanto, composta por Oswaldo Bomorati, um grande filântropo da época, morava na Praça Rocha Luiz e sua família. Passou 2 anos, veio o senhor Elzo Previtali, uma grande pessoa dessa cidade, grande filantropo também, que ajudava muito a cidade. Passou mais um tempo, veio José Turquete, uma pessoa de uma grande visão, uma grande capacidade. Então vocês veem, né, gente, o projeto de Deus estava muito pronto lá em cima já. Pessoas altamente capacitadas foram sendo direcionadas no momento certo para compor essa entidade, né, gente? E hoje, onde que nós estamos? Nós estamos na 26ª diretoria que compõe essa entidade, né? Que vai ser encabeçada pela nossa presidente Irene, né, gente? O tempo foi passando, gente. Aqui existiam 5 casas geminadas onde era o bazar. Eram 5 casas geminadas. E esses dirigentes do recanto na época pensaram o seguinte: ninguém tem dinheiro para construir um recanto. Então, qual é a ideia? Vamos pegar essas casas geminadas e vamos transformá-la num pequeno edifício com quartos e uma cozinha. Porque naquela época de 73, gente, ninguém pensava em terapia ocupacional, em fisioterapia, em medicina, em nada. Na verdade, o lema da época, né, pai? Era cama e comida, né, gente? 50 anos atrás. Hoje tudo mudou, gente. Hoje vocês viram a descrição da nossa coordenadora, gestora, né? Que aqui o atendimento, a capacitação dos idosos é muito grande. O atendimento globalizado dele é profissional, né? Bom, em resumo, para a gente rápido. Gente, começou a chegar rapidamente o primeiro idoso, chegou o segundo, chegou o terceiro, um quarto, mais outro quarto, aí tinham 7. Quando chegou o 8º, 9º, né, gente? Era uma sala, 5 quartos e a cozinha e uma varanda, que hoje é o nosso bazar e o cristiano masculino. Ficou-se lá, gente, por muitos anos, né? Chegou a uma capacidade máxima, até que na época a diretoria falou: não dá mais, a gente tem que se mexer, vamos construir. E aí, eu não vou falar o nome das pessoas, porque eu não lembro de todas, mas muitos ajudaram com dinheiro, com verbos, com tijolos, com telha. Gente, naquela época não tinha telefone como hoje, não tinha call center, não tinha nada. Os presidentes e as diretoras pediam de pouco no comércio de Valinhos, pediam 1000 telhas, 100 telhas, 100 tijolos, cimento, e assim isso foi chegando, gente. E aí um grande visionário teve a ideia: nós temos uma área muito grande, vamos desmobilizar lá embaixo, né, gente? Aqui era um barranco muito grande, então foi terraplanado essa área, e aí conseguiu-se fazer essa construção, gente,
que hoje nós temos 32 mil metros de área, sendo 2.600 de área construída, né, gente? Se a gente fosse construir um recanto hoje, como nós temos, gente, seria mais de 6 a 8 milhões de reais, né, gente? Então, parece que tudo foi escrito certinho lá em cima, foi se materializado através das pessoas abnegadas, filantrópicas, né, filântropas, e hoje nós temos o recanto aqui, nós temos capacidade para 50 idosos, né, gente? Nós temos muitos voluntários amorosos, nós temos uma equipe técnica, gente, que a gente percebe que elas cuidam dos idosos como se fossem os pais e mães delas, né? Então, nosso carinho para os técnicos, gente, para todos vocês, porque sem os técnicos, sem os funcionários da limpeza, sem os cuidadores, seria muito difícil para essa entidade ter, gente. E aqui ainda por mais, é muito longe do centro. Os ônibus são escassos, então não é fácil arrumar funcionário. Eu já briga, né, da nossa coordenação para arrumar funcionário para cá, né, gente? Então eu quis falar em poucas palavras, isso tudo foi passando. Essa olaria que fabricava tijolos, hoje ela é responsável pela manutenção de quase 50 idosos, né, gente? A cidade ajudou muito, o poder público ajudou muito. E aí hoje nós estamos aqui, gente, eu venho parabenizar então a nossa querida Irene, né, gente? Eu tenho mais uma coisa para falar para vocês aqui. O ano passado nós tivemos uma situação muito difícil aqui no Recanto, né, gente? E graças a Deus está sendo superada. E nós tivemos a minha indicação do meu nome para ser presidente de identidade. Uma determinada reunião surgiu o meu nome, eu fui pego de surpresa. E a hora que foi anunciado, eu fiquei quieto, eu me calei. Né, gente? Quem cala, consente, né? Eu me calei. E aí eu fiquei quieto, né, gente? Na verdade, eu não tenho ego para ser presidente, não tenho essa necessidade, essa vontade, né? Porque eu entendo que tudo é um efeito divino que é colocado para nós aqui, né? Eu sempre entendi, gente, que na vida são colocadas as pessoas certas nos momentos e lugares certos, né? Assim são os casamentos, os encontros, as profissões, né? E no Recanto foi assim. Aí eu me aqueci, fiquei quieto na minha, né? Não entendi muito bem na hora, mas tudo bem. E aí eu tive um tempo de reflexão, né? O pessoal, né? Eu e minha esposa, né? Com ela, nossa, mas eu vou ser o presidente, mas... E aí, gente, de novo, o poder divino se manifestou em mim, falou, não é só hora, tem pessoas mais capacitadas, mais experientes e mais sábias que você no momento, não é você o responsável pela condução da entidade na próxima diretoria. Eu senti isso muito vivo dentro de mim, né? Porque é como se alguma coisa falasse para o outro lado, nossa, mas você tem que dar orgulho para o meu pai. Mas eu, com 62 anos, a gente dá orgulho para pai, ainda já passou um pouco essa fase, né, pai? Então, na verdade, meu pai nunca pediu orgulho de filho, né, gente? Ele pede sabedoria para conquistar a vida, né? Bom, e para terminar, né, gente, uma força divina, não é o momento, né? Tem duas pessoas mais sábias que você, mais preparadas no momento. E assim era a nossa querida Irene, né, gente? Ela não sai da entidade, ela é da área da saúde, ela cuida dos técnicos, né? Ela cuida dos idosos, como cuida da vida dela. Então, eu entendi que não era o meu momento, né, gente? Eu entendi, como eu pensei muito. E aí, um dia eu anunciei, não, gente, eu não tenho condição. Só que antes eu falei com ela, né? Antes eu falei com ela e com o nosso amigo Reginaldo Flor. Eram eles dois que estavam sendo preparados lá em cima para ser, na verdade, os componentes principais dessa nova diretoria que começa hoje. Então eu propus isso a eles entenderam, aceitaram sabiamente, né? E aí estamos aqui hoje para a posse deles. Eu agradeço muito vocês terem aceitado depois daquela nossa conversa. E eu hoje não tenho dúvida que vocês são as pessoas mais capacitadas, né? Todos que já passaram aqui para coordenar essa entidade, né? Nesses momentos difíceis que nós passamos. E certamente agora, né, com a nossa equipe técnica, com a nossa administração e coordenação, vocês vão estar com tanto amor para frente dessa entidade para continuar, viu? Muito obrigado a vocês que aceitaram, a todos os diretores que estão na diretoria, a todos que estão saindo hoje, né, gente? Ninguém aqui falou deles, né? A todos os diretores que estão se desligando da entidade, eu peço que vocês continuem como voluntários, que a gente se apresente cada vez mais para dar o nosso tempo aqui, gente, porque não é fácil uma entidade caminhar também sem voluntariado, né, gente? Bom, muito obrigado a todos por terem vindo e mais uma vez parabéns para essa diretoria. Eu desejo que ele conduza muito bem essa entidade, viu? Porque isso já está escrito lá em cima. Boa noite, gente.
Muito bem, agradecendo as palavras do Marcelo Pereira. Obrigado, Marcelo. É um depoimento, a gente viaja um pouco na história, não só do Recanto, mas como na história de Valinhos, com tudo aquilo que você veio trazendo aí na nossa memória afetiva. E o Marcelo falou uma coisa de pessoas certas na hora certa. Então chegou o momento da gente apresentar a nova diretoria do Recanto. Eu vou primeiro, vou falar, quem estiver aqui, eu vou falando dos nomes, aí ou levanta, ou fica em pé, ou levanta a mão, depois pode voltar para o local, porque depois teremos a fala da presidente, aí depois a gente prepara para aquela foto especial, mas vamos começar. Então eu vou começar. O presidente ligou aqui, se algum diretor quiser fazer o uso da palavra, tem algum comentário, o salário não caiu do mês, pode, por favor. Então, ok. Eu vou começar a chamar de baixo para cima, depois a presidente e o nosso vice-presidente. Eu só vou registrar. Foi eleito como suplente do Conselho Fiscal o Sérgio Juliato, o Shell. Suplente do Conselho Fiscal também, está aqui do meu lado, o ex-presidente Ademir Von Rossi. Membro do Conselho Fiscal, Hélio de Oliveira de Lima. Não está presente, mas faz parte também, o José Romero Neto. Membro do Conselho Fiscal, Marcelo Pereira. Segundo tesoureiro, Claudinei Crivellari. Primeiro tesoureiro, Heitor Bertoli. Segunda secretária, Adriana Fernanda Ferreira Rossi. Primeira secretária, Ana Cristina Facina Crivellari. Vice-presidente, Reginaldo Jesus Flor. E a presidente, no mês de março, o mês das mulheres, é com muita alegria que o Recanto dos Velhinhos e Valinhos anuncia, nesse momento, a sua nova diretora-presidente, a Irani Rosa da Silva Camargo. Então esta é a diretoria declarada oficialmente, a nova diretoria do Recanto dos Velhinhos. E nesse momento eu vou passar a palavra para a presidente, que vai fazer as suas considerações e vai falar um pouquinho sobre o trabalho que ela vai desempenhar. A partir de agora, por favor, presidente do Recanto dos Velhinhos, Irani Camargo. Boa noite. Já disse boa noite para todo mundo, mas só repetindo. Bom, diante de tantas histórias, né, que a gente ouviu aqui hoje, não vou repetir-las, né? E a única coisa assim, que eu gostaria muito, né, de agradecer, né, a todos os presentes aqui, todo o pessoal aqui de frente, a
equipe técnica, né, que eu fazia parte, eu vou continuar fazendo parte também, né, e pedir, né, a todos vocês a colaboração, né, para que a gente continue esse trabalho, né, que não é só um trabalho administrativo, né, eu vejo como um trabalho humano, né, que a gente cuida de gente, né, a gente cuida um do outro. E eu, como enfermeira, eu sempre cuidei do outro, né? Então, assim, essa visão que vocês hoje têm aí do Recanto, né, tem um pouco de mudança, né, que a gente conseguiu ao longo de 6 anos, né, que eu já estou no Recanto, mudar, né, um pouco a característica, né, do sistema de asilo para um sistema de acolhimento mais humano, mais digno, né, para todos. E como foi falado hoje, né, aqui, a nossa população está cada vez mais envelhecida, né, eu diria mais experiente, mais sábio. E não é porque passou dos 60 que a gente se torna inútil, né, de forma alguma, né, a gente se torna inútil. Mas a visão que a gente tem lá fora coloca o ser humano acima dos 60, uma inutilidade tão grande, né, que isso dói, né, no coração da gente. Então, assim, quando eu cheguei aqui no Recanto, eu vim para lecionar, né, eu sou docente também, um grupo de técnicos, né, de enfermagem, e ali eu não saí mais do Recanto, né? E ali eu permaneci, né, sempre auxiliando, ajudando, orientando, desejando a melhora, né, a cada dia, a cada diretoria que passava, sempre uma remodelação, né, uma cama que não possibilitava um técnico, um cuidador trabalhar dignamente. Então aí veio a sugestão das camas, né, que precisaria possibilitar para o outro também exercer seu trabalho com dignidade, né? E também ali o idoso, né, que às vezes são tantas histórias, né, que esses idosos trazem para nós, que deixa a gente a pensar, né, na vida, né, o que eu quero daqui para frente, né? Tudo que a gente fizer no presente vai refletir no futuro, né? E não é diferente, né? Nós temos aqui muitos idosos que foram abandonados, né? Quando a gente diz idosos, né, que cuidaram de gente, hoje estão aqui, né, à mercê, né, da caridade alheia, né, seja ela do poder público ou daquele que cuida, né, dos voluntários. Então, assim, é muito, para mim, é muito dignificante. Não sei se é a palavra correta, mas eu me sinto muito bem cuidando aqui, junto com esse pessoal, porque ninguém faz nada sozinho, né? Nós somos uma grande equipe, trabalhamos unidos. Então, assim, se um tropeçar lá na entrada, todos são responsáveis, alguém falhou, né? Então, é uma equipe. E assim é também as diretorias, né? Nós temos aquele que encabeça, mas não funciona só com o eu, né? É uma equipe, né? Então, essa equipe que está iniciando hoje, né, esse compromisso que eu assumi em manter os cuidados, né, eles também estão aí junto comigo para a gente manter realmente esses cuidados, né, com responsabilidade, né, com amor, né, e tudo
lado, esse amor que a gente tem pelo outro, né, essa empatia, né, ser empático é se colocar no lugar do outro. Então, há muita solidão, há muito sofrimento. Né, e a gente vê isso, né, quando a gente acolhe um idoso aqui, foi rejeitado pela família, um idoso que foi violado nos seus direitos, né, mais nobres, que é o direito à vida. Né? Muitas famílias que, às vezes, há a necessidade de deixá-los conosco. Né? Isso não significa que há uma violação de direitos. Né? Eles precisam ser tratados, precisam ser cuidados, precisam, muitas vezes, que o papel que a nossa equipe multidisciplinar realiza, trazer a família de volta. Né? É uma mão dupla. Né? Precisamos trazer as famílias de volta. Então, assim, há uma tentativa, né, Vanessa? Né? De trazer essa família de volta. Mesmo aqueles que foram abandonados, sempre há a necessidade de trazer a família de volta. Ali é a base. Né? A gente não consegue seguir em frente vendo aquele que nos doou a vida, né? Que pai não é só aquele que cuida, né? Aquele que te deu a oportunidade, né, de trazer, né, no ato do nascimento, já é uma dádiva. Então isso já é vida. Né? E nós temos muita vida aqui em si, né? Mesmo diante de tanto sofrimento, tanto esforço, né? Tantas pessoas com demências que esquecem aquilo que já foi um dia. Né? Hoje estão bem, amanhã ele evolui, muitos entram caminhando, logo mais eles já estão numa cadeira de roda, logo mais estão numa cama. Então, assim, isso é uma reflexão, né, para todos nós que ainda estamos lúcidos, né? Não nos esqueçamos de quem somos. Né? Nós somos todos filhos de Deus. Né? E é obrigação. Né? Eu digo que isso não é caridade. Dever não é caridade. Né? Isso é obrigação. Então, todos nós temos obrigações, né, de zelar pelo outro. Se não é dentro de quatro paredes, que ela seja em público, que ela seja dentro de uma entidade e que a gente consiga. Né? Perguntaram para mim quais eram os meus projetos. Né? Eu penso que os projetos são de Deus. Né? Nós não somos detentores, né, de muita coisa, não. Nós estamos aqui para realizar aquilo que foi nos projetado. Né? E nós vamos com... E Deus nos dê sabedoria, dignidade, né? Amor, paciência, coragem. Né? Nós vamos precisar, né, e muito, né, para que a gente consiga realizar os projetos de Deus. Né? Então, assim, os meus projetos da nossa diretoria, realmente, se hoje acha que está bom, amanhã tem que ser seguro. Né? E com isso a gente precisa, né, da ajuda do poder público, ajuda da sociedade em geral. Eles sempre nos correspondem, a gente é muito grato por isso. Mas assim, quando a gente pede, né, não é para a gente, né? É para a entidade, é para pagar um salário. Né? Nós temos muitos servidores, cada servidor tem uma família. Então, assim, o recanto não é só 40 idosos mais 60, é muito mais. Né? Então, assim, o que eu deixo aqui, né, para todos nós é a necessidade que temos de ter esperança. Né? Nós precisamos ter esperança.
O senhor Pera, que está aqui, há 50 anos atrás, projetou esperança no coração de muitos, né? Então a gente é muito grato por isso. E a nossa missão é continuar projetando esperança, né? Para que a gente tenha essa dignidade de olhar para o outro com mais empatia, né? E como enfermeira que sou, né, aposentada, o que nós infelizmente ainda não temos dentro do Recanto, nós temos a assistência social e as doações. Nós precisamos urgentemente que a saúde nos ajude, né? Nós temos funcionários da saúde e hoje nessa nova visão, né, como o Carlos Sampaio disse para nós, essa visão de asilo não pode existir mais. Nós vimos aí nas redes sociais essa semana a apuração das casas de repouso de Minas Gerais, né? E não é só em Minas Gerais, né? Nós sabemos que no nosso estado também existe. Então precisa mudar, né? Como eu disse para a Célia Leão, nós não podemos olhar o Recanto com a régua baixa. Nós precisamos olhar o Recanto com uma régua mais alta, diante de tudo aquilo que foi conquistado. Então não podemos perder, né? Se nós conquistamos um médico, uma enfermeira, uma fisioterapeuta, uma nutricionista, técnicos de enfermagem para realizar as medicações, nós não podemos abrir mão. E aí voltamos, né, no tempo que o Sr. Pera começou, né? A gente tem que caminhar para frente, nunca retroceder. Então eu agradeço a presença de todos, né, essa paciência que todos tiveram, né, e reitero o convite, né? Eu sei que é um cargo que não sou como o senhor Ademir, né? Sou uma pessoa diferente, né? O Ademir senta nos botecos, né, senhor Ademir? Para conversar, para trocar ideia. O que eu posso fazer com os senhores é tomar um chá. Né? Tomar um chá, comer um bolo, né? Que até eu mesmo posso preparar. Né? Então é o que eu faço, viu? Tá bom. É a parte do boteco que faz, né? É a parte do boteco que faz, né? Então, assim, são perfis, né, completamente diferentes. Né? Eu espero que todos possam compreender. Né? Não sou das baladas, sou uma mulher simples, né? Mas ultimamente a minha casa tem sido Recanto. Muito obrigada. Muito bem. Irene, você falou muito você destacou equipe. Você sempre falava e falava na equipe. Então agora eu gostaria de chamar a equipe técnica, ela que vai fazer uma entrega, sabe, de uma homenagem, por favor, a equipe técnica para a presidente, para a igreja, para o Ademir e também para o seu Valdemar, estendendo também o agradecimento realizado por todos os diretores que já passaram pelo Recanto. Então, uma homenagem da equipe de trabalho do Recanto dos Velhinhos. Forte.